Nós vamos então já preparando a nossa live sobre o livro do Deuteronômio, uma introdução. Já estamos ao vivo, não é, Marquinhos? Ok, então vamos aqui já dando as boas-vindas ao pessoal de Tatuí, pessoal também das paróquias escalabrinianas, os amigos. Enquanto isso nós vamos testando para ver se o som tá bom. E vocês que vão nos escutando, vão por favor confirmando se o som tá bom, se a imagem tá boa, de modo que se há algum problema nós podemos já resolver antes de começar a live. Tá bem? Em Tatuí tem várias paróquias. Hoje vai ser a primeira formação, mas depois, nos próximos dias, haverá mais formações na terça, na quarta, na quinta, na sexta. Sempre das 8 às 9 da noite. Amanhã será a professora Maria Antônia. Eu sei que na sexta-feira também será o professor Friso. Sempre tratando do livro do Deuteronômio. Hoje uma introdução, mas os demais dias, então, nós teremos temas mais específicos. Já em relação à nossa paróquia São João Batista, nós temos a formação hoje e segunda-feira que vem temos mais uma formação. Então serão duas, hoje segunda-feira e 28 segunda-feira. Sempre das 8 às 9 da noite, sempre entre as 20 e as 21 horas. Tá tudo certo, pessoal? Vão dando um feedback para nós. Todo mundo tá escutando, a imagem tá boa. Se houver algum problema, vocês vão nos dizendo, tá bem? Que assim, nesses últimos minutinhos antes de começar, nós podemos resolver algum problema técnico, se tiver. Ah, você quer acompanhar, né? Clica nele duas vezes. Isso, ele vai abrir. Pronto. Se você quisesse compartilhar. Muito bem. Então, tudo certo? Ok, para de ver isso aqui, tá dizendo aqui que tá tudo certo. Tudo ok. Ah, ok. Tá legal. Estamos quase chegando nas 8 horas, então? Mais uns 3 minutos aí, a gente dá Mais uns 3 início. minutos. Nós quisemos ligar um pouquinho antes, justamente para testar o som, testar a imagem, porque nós estamos transmitindo também lá para as paróquias de Tatuí. Então o padre Edevilson de Godoy, que é de lá, o padre Edevilson, que também ensina aqui no ITESP, então ele vai partilhando a partir do nosso Facebook, da paróquia São João Batista do Ipiranga, ele vai compartilhando lá para as paróquias de Tatuí. Então, por isso que nós estamos alguns minutos antes testando. Aqui em São Paulo está uma noite bem fria. Hoje teve sempre uma chuvinha. Não sei como é que está aí onde vocês estão. Ali onde vocês estão, não sei como é que tá, se está frio ou não, mas aqui em São Paulo está bem friozinho, viu? Mas vamos lá porque, aliás, eu ia dizer vamos aceitar porque é inverno, mas na verdade o inverno já... Dia de inverno. Hoje é o último dia? Hoje é. Ah, então. É a despedida do inverno. É a despedida do inverno. O inverno tem que se despedir em grande estilo, né? Isso.
chegando aos pouquinhos aí. Exato. Deixa eu pegar só aqui a minha Bíblia também. Ok. Deixa eu pegar aqui a Bíblia. Vicente Carvalho tá chovendo, tá dizendo Maria Guedes ali. Ah, é? Vamos encontrar aqui o livro do Deuteronômio. É o livro do nosso estudo hoje. Muito bem. Vamos iniciar então? 8 horas. Ok, então vamos lá. Podemos? Podemos. Então, boa noite a todos, a todas. E as paróquias, né? Paróquia de Tatuí, né? Que vai ter o início da formação hoje. Os demais amigos e amigas, as demais paróquias escalabrinianas que nos acompanham. Eu sou a Selma, eu sou uma leiga que trabalha na pastoral aqui na paróquia São João Batista. Eu trabalho com a catequese de primeira Eucaristia e também na liturgia, na equipe de liturgia. E nesse mês da Bíblia, em que nos foi proposto o estudo do livro do Deuteronômio, a gente está aqui com o Padre Antônio César Seganfredo, né, que ele é missionário escalabriniano, pároco daqui da paróquia São João Batista, doutor em teologia bíblica e professor de Novo Testamento no ITESP. E ele veio aqui exatamente para ajudar-nos a entender, a compreender um pouquinho melhor o livro do Deuteronômio. E aqui eu passo a palavra para ele concluir a apresentação. Muito bem. Então, Selma, eu quero agradecer ao Padre Edilson de Godoy, que é nosso professor aqui do ITESP, mas é pároco também em Tatuí, pelo convite. E agradecer a todos aqueles amigos e amigas que estão nos acompanhando aqui de São Paulo, também de outros lugares do Brasil, amigos e amigas. E desde 1971, a Igreja do Brasil, ela propõe que em setembro nós, de modo particular, estudemos, rezemos, leiamos a Bíblia. E para isso ela todos os anos nos propõe um livro. Um ano do Antigo, um ano do Novo. Então no ano passado, por exemplo, era do Novo, a primeira carta de João. Já nesse ano, 2020, então temos o livro do Deuteronômio, um livro pouco conhecido, né? Que bom que a Igreja nos dá a oportunidade de, nesse mês de setembro, estudar, ler, rezar este livro, tá bem? Então, se vocês olharem no YouTube ou etc., nas livrarias católicas, vocês vão perceber que tem várias lives, vários livros, várias iniciativas para esse mês de setembro. E nós também quisemos humildemente contribuir com essas iniciativas. Então, nós vamos fazer na forma de que a Selma irá nos fazer algumas perguntas e nós iremos tentar responder. Claro que é um convite para que depois vocês em casa leiam o livro do Deuteronômio, quem ainda não leu. E, obviamente, que depois nós iremos continuar durante essa semana as paróquias de Tatuí e nós aqui na segunda-feira que vem. Vamos lá, então. Tá. Então, acho que o padre poderia começar explicando o significado do nome livro do Deuteronômio e também um pouquinho de como foi feita a organização, a composição desse livro. Então vejam assim que o nome Deuteronômio não é um nome usado na Bíblia hebraica. Se vocês pedirem para um hebreu Deuteronômio, ele vai dizer, não, esse livro não tem na nossa Bíblia. Na Bíblia hebraica, o título é Palavras, porque assim começa o livro. Veja só, se vocês olharem no livro do Deuteronômio, no primeiro versículo é dito assim: estas são as palavras
que Moisés dirigiu a todo Israel. Por isso que na Bíblia hebraica o nome é palavras, em hebraico devarim. Já quando aconteceu a tradução da Bíblia hebraica em grego, lá em Alexandria do Egito, porque havia muitos judeus a partir de 250 a.C., né? E os filhos, netos, bisnetos dos judeus que tinham chegado lá não entendiam mais o hebraico. Então, quando houve essa tradução chamada Septuaginta, Bíblia dos 70, quando falamos em Septuaginta, é essa tradução grega do Antigo Testamento. Ali eles se basearam numa palavra que está escrita em Deuteronômio 17:18, que fala de cópia da lei, e assim eles traduziram por segunda lei. Partindo dessa cópia da lei, qual seria a primeira lei? Aquela do Êxodo, o Código da Aliança. E eles então, entendendo que essa era a segunda lei, eles deram o nome em grego Deuteros Nomos, Deuteronômio, segunda lei. E é esse o nome que nós utilizamos. De per si, se nós olhamos nas nossas Bíblias, o livro está organizado em 34 capítulos e em 4 grandes discursos de Moisés. Onde é que Moisés teria pronunciado esses discursos? Apenas antes de morrer, além do Jordão, antes de entrar na Terra Prometida, lá em Moab. Porém, logo em seguida ele teria morrido sem poder entrar na Terra Prometida. Então ele teria pronunciado esses discursos, repito, antes de entrar na Terra Prometida, e ali se pensaria mais ou menos no 1200 antes de Cristo. Porém, pessoal, aqui é um cenário, digamos assim, não é um cenário histórico. Nós vamos ver logo em seguida que esse livro ele foi formado muito depois do tempo de Moisés, muito depois do 1200 a.C., tá? Ok, vamos adiante então. E se esse livro ele foi feito, escrito, redigido depois do tempo de Moisés, o que a gente pode falar sobre os autores e sobre o próprio período dessa composição? Então, o autor não é um só, e o tempo também não é um só. Às vezes nós, quando pensamos no livro, pensamos autor tal, data tal. Idealmente é colocado Moisés por volta do 1200. Na verdade, não é bem assim como eu já dizia, mas o livro teve várias redações, ele foi se formando ao longo de várias redações e também ao longo de várias releituras, tá? Então foi um processo que durou mais do que 300 anos, né? Se o núcleo principal é escrito por volta de um pouquinho antes do ano 700 a.C., assim praticamente a última releitura é lá do ano 400 a.C., ou seja, mais do que 300 anos para a formação desse livro, como que nós chamamos de livro do Deuteronômio e que temos nas nossas Bíblias. Então, é um processo complexo. Já a partir daí, vocês percebem que não se pode querer entender o Deuteronômio com uma simples passadinha, né? Uma coisa que é bastante curiosa, né, é que o texto do livro do Deuteronômio, ele traz muita sensibilidade em relação ao pobre, ao excluído, mas em contrapartida ele tem passagens de muita violência, muita contradição, ambiguidades. É verdade, sim. Vejam só que de fato, quando nós lemos o livro do Deuteronômio, nós podemos ficar também surpreendidos, porque tem alguns textos maravilhosos, mas tem outros textos extremamente violentos, né? E esses textos, eles são colocados na boca de Javé, de Deus. Não é que é dito, o general X, ele mandou fazer isso. Não, Javé mandou fazer isso. Então, nós ficamos desconcertados. Como é que Deus permitiu isso, né? Então, eu trouxe aqui alguns exemplos sobre esses textos aqui. Então, vejam só. Vamos começar com os textos terríveis, tá? E são só exemplos. Então, por exemplo, vamos lá.
Deuteronômio capítulo 2, versículos 33 a 35. Tá bem? Então, falando de Seom, rei de Hesbom, o tal de Seom, rei dos amorreus, olha o que se diz. E o Senhor nosso Deus o entregou em nossas mãos e o derrotamos, a ele, aos seus filhos e a todo o seu povo. Naquele tempo tomamos todas as suas cidades e cada uma destruímos com os seus homens, mulheres e crianças. Não deixamos sobreviver algum. Somente tomamos por presa o gado para nós e o despojo das cidades que tínhamos tomado. Então vocês percebem que em nome do Senhor, tendo vencido o rei de Hesbom, Seom, depois das cidades tomadas se destrói tudo. Nem crianças e mulheres são preservadas. Falando de um outro aspecto, que é aquele da adoração a outros deuses, né? Olha, vejam o texto que tem aqui em 13, 6 a 11. Se o teu irmão, filho de tua mãe, ou teu filho, ou a tua filha, ou a mulher do teu amor, ou teu amigo que amas, como a tua alma, te incitar em segredo, dizendo, vamos e sirvamos a outros deuses, que não conheceste, nem tu, nem teus pais, dentre os deuses dos povos que estão ao redor de ti, perto ou longe de ti, desde uma até a outra extremidade da terra, não concordarás com ele, nem o ouvirás, nem o olharás com piedade, não o pouparás, nem o esconderás, mas certamente o matarás. A tua mão será a primeira contra ele para o matar, e depois a mão de todo o povo, apedrejá-lo-ás até que morra, pois te procurou apartar do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. E todo Israel ouvirá e temerá, e não se tornará a praticar maldade como esta no meio de ti. Então eu dei apenas 2 exemplos da extrema violência que está presente, uma violência em nome de Deus, em nome de Javé. Então, a pergunta, será que Deus ordenou isso? Se é verdade, será que é o mesmo Pai de nosso Senhor Jesus Cristo? Tudo isso nos deixa muito, inquietos, né? Até porque muitas vezes, lendo a Bíblia, esses textos e também outros, a gente diz, meu Deus, que textos complicados. Será que eu posso na missa talvez ler esse texto e dizer palavra do Senhor? Né? Por outro lado, no próprio livro do Deuteronômio, nós temos textos maravilhosos. Então, começo com Deuteronômio 5,17, que é o Decálogo, os 10 mandamentos. 5,17. Não matarás. Tá? Começo com isso. E depois, no Deuteronômio 15, de 7 a 11. Quando entre ti houver algum pobre entre os teus irmãos, em alguma das suas cidades, na tua terra que o Senhor teu Deus te dá, não endurecerás o teu coração, nem fecharás as mãos ao teu irmão pobre, antes lhe abrirás de todo a mão e lhe emprestarás o que lhe falta, quanto baste para a sua necessidade. Guarda-te, não haja pensamento vil no teu coração. Nem digas, está próximo o 7º ano, o ano da remissão, de sorte que os teus olhos sejam malignos para com os teus irmãos pobres, e não lhe des nada, e ele clame contra ti ao Senhor, e haja em ti pecado. Livremente lhe darás. E não seja maligno o teu coração, quando lhe o deres. Pois por isso te abençoará o Senhor teu Deus em toda a tua obra, em tudo o que empreenderes. Pois nunca deixará de haver pobres na terra. Por isso eu te ordeno livremente, abrirás a mão para o teu irmão, para o necessitado, para o pobre da tua terra. Até foi daqui do capítulo 15, que foi retirada a frase do cartaz da CNBB, foi colocada a imagem da irmã Dulce, de Santa Dulce, e foi colocada essa frase aqui. Abre a tua mão para o teu irmão que necessita.
né? Então vejam que texto maravilhoso. Um outro texto, Deuteronômio 24, 17 a 22. Né? Aqui fala das categorias mais necessitadas daquele tempo. O órfão, o estrangeiro, a viúva. Eu até vou pedir para o Marquinhos, que está filmando aqui, que leia, assim muda um pouquinho a voz, porque senão vocês cansam de me escutar. É um outro texto maravilhoso que nós encontramos aqui no livro do Deuteronômio. O Deuteronômio 24. Vamos escutar então. Não perverterás o direito do estrangeiro e do órfão, nem tomarás em penhor a roupa da viúva. Lembrar-te-ás do que foste escravo no Egito e de que o Senhor te livrou dali. Pelo que te ordeno que faças isso. Quando no teu campo cegares a messe e nele esqueceres um feixe de espigas. Não voltarás a tomá-lo. Para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva será, para que o Senhor teu Deus te abençoe em toda a obra das tuas mãos. Quando sacudires a tua oliveira, não voltarás a colher o fruto dos ramos. Para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva será. Quando vindimares a tua vinha, não tornarás a rebuscá-la. Para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva será o restante. Lembrar-te-ás de que foste escravo na terra do Egito, pelo que te ordeno que faças isso. Então nós percebemos que existe muita contradição, muita ambiguidade no livro do Deuteronômio. Por um lado, nós temos textos belíssimos, com uma grande sensibilidade para com o pobre, textos que apontam para uma sociedade nova, diferente, sem excluídos, sem empobrecidos, e por outro lado, textos onde uma violência inaudita é apresentada em nome do Senhor Deus. Por isso que se nós não estudamos um pouco o livro do Deuteronômio, nós dizemos, mas como assim? Como essa ambiguidade? Né? Por isso que nós estamos aqui para tentar compreender melhor. E como que a gente pode entender as etapas de formação do livro do Deuteronômio? Então, eu falei para vocês logo antes, dizendo que é um livro que passou por muitas redações, por algumas redações, depois leituras e releituras. Então, o núcleo básico, o núcleo central do livro do Deuteronômio, que é Deuteronômio de 12 a 26, ele foi redigido na corte do rei Ezequias, tá? Mas antes disso eu quero que vocês olhem um pouquinho aqui o mapa. Hoje em dia a gente apresenta os PowerPoints, né? Mas como hoje é uma live, nós não temos condições de apresentar o PowerPoint, tem que ser com esses mapas antigos aqui. Se vocês olharem aqui, vejam só, se vocês olharem aqui, tem um mapa da Palestina. E o mapa da Palestina, mais ou menos nesse tempo aqui, dos anos 700 a.C., como eu dizia, né? O atual Israel-Palestina, ele era dividido em dois reinos. O reino do norte, que está aqui em laranja, chamado Reino de Israel, e o reino do sul, chamado Reino de Judá. A capital do reino do norte, Israel, era a Samaria, aqui, ó. Tá? E a capital do reino do sul era aqui, Jerusalém. O que aconteceu? Aconteceu que um império muito forte foi ganhando cada vez mais poder, e esse império, numa certa altura, ele invadiu para destruir esses reinos. Então agora eu troco aqui de quadro, né? Eu troco aqui de quadro, porque esse império foi o império da Assíria, né? O império da Assíria, não confundam com Síria, é da Assíria. Então veja só, se aqui está a Palestina, né?
o reino de Israel, o reino de Judá, tá? Aqui vindo para a região da Mesopotâmia, aqui onde hoje estão o Irã, o Iraque, nós encontramos aqui, vejam assim, aqui a Síria. Qual é que era a capital desse império? Aqui, Nínive, tá? E vocês percebem que esse império foi crescendo, tá? Esse verde mais escuro é o crescimento desse império até o ano de 824, tá? Depois esse império foi crescendo, de modo que até 671 ele foi crescendo e vejam só, ele chegou até a dominar o próprio Egito, tá? Ok? Então, esse império fortíssimo chamado Império da Assíria, tá? O que aconteceu? Agora é importante. O Império da Assíria, ele invadiu o Reino do Norte, chamado Israel, e no ano de 722, a Samaria, que era a capital, foi destruída. O que aconteceu? Houve muitas pessoas que foram levadas como escravos, mas muita gente aqui do norte, do Reino de Israel, do Reino do Norte, fugiu para o Reino do Sul. Tá? Fugiu para o Reino do Sul. Então o Reino do Norte desapareceu. E o Reino do Sul, então, recebeu todos esses fugitivos, né? Para vocês terem uma ideia, Jerusalém, aqui a capital, que tinha cerca de 1.000 habitantes, em poucos anos passou para 15.000 habitantes. Jerusalém, que antes era uma cidadezinha de 5 hectares, passou para 62 hectares. E o reino aqui de Judá, que tinha, não sei, cerca de uns 8, 10 mil habitantes, passou para uns 40.000 habitantes. Então houve, assim, do ponto de vista populacional, uma explosão. E aqui o rei Ezequias, que era o rei, então, desse reino de Judá, em Jerusalém, o que ele fez? Ele precisou reforçar as muralhas, ele precisou fazer uma série de obras para se proteger da Assíria que estava chegando. Ele precisou realizar uma série de obras. Aí, pessoal, o que aconteceu? É ali que é redigido esse primeiro núcleo do livro do Deuteronômio, os capítulos de 12 a 26. Daí alguém pergunta, mas eles redigiram do nada? Não. O código que inspirou esse núcleo do Deuteronômio foi aquele código da aliança que nós encontramos no livro do Êxodo, tá? Então, se nós pegarmos o livro do Êxodo, por favor, aí as minhas folhas, se nós pegarmos o livro do Êxodo, né? Estão aqui. Se nós pegarmos o livro do Êxodo, tá? Nós vamos encontrar o tal do Código da Aliança, tá bem? Esse Código da Aliança foi aquele que inspirou também esse Código Deuteronômico, esse núcleo do Deuteronômio que vai de 12 até 26. Porém, houve uma novidade muito, muito significativa. Foi a centralização do culto. Antes era possível adorar o Deus Javé em vários santuários. Agora o rei Ezequias ele proibiu. Somente em Jerusalém é que se poderá adorar a Javé. Somente no templo de Jerusalém é que se poderá oferecer os sacrifícios, as primícias. Qual é que era o interesse do rei Ezequias? Ter dinheiro para todas as suas obras, de renovar as muralhas, etc., etc., para conseguir vencer, para conseguir se defender da Assíria. Isso significou que os santuários que havia no interior foram destruídos, os sacerdotes que naqueles santuários viviam o seu ministério foram também proibidos de exercer esse seu ministério, esse seu sacerdócio, né? Então foi uma centralização do culto em Jerusalém praticada com a violência.
né? E ali é praticada, ali é dito o quê? É dito que tudo isso é ordem de Javé. Na verdade, é ordem de Javé ou é ordem de Ezequias? É ordem de Ezequias, tá? Por outro lado, pessoal, nesse Deuteronômio de 12 a 26, a gente encontra também algumas leis belíssimas, que são aquelas que algumas delas eu li para vocês. Porque aqui existem ecos antiquíssimos, desde o tempo antes do ano 1000, quando ainda o povo vivia nas tribos, nos clãs, num clima de igualdade. Também tem ecos muito importantes do tempo dos profetas, Amós, Oséias, Isaías, Miqueias. Então, assim, mesmo se esses capítulos expressam a violência de atitudes que foram tomadas no tempo de Ezequias, mas aí no meio também tem ecos que vêm de períodos de igualdade, ecos dos profetas. Por isso que ler o Deuteronômio não se pode simplesmente ler crendo que tudo é farinha do mesmo saco. Não, a gente precisa perceber aquilo que são esses apelos proféticos que são sensíveis à vida em abundância, e perceber esses outros aspectos que vieram das reformas palacianas e que daí tem interesses e já não tem uma finalidade de promover vida e vida em abundância. Vamos adiante mais um pouquinho. Essa foi uma fase. Depois disso, pessoal, depois dessa reforma de Ezequias, houve um outro rei chamado Manassés. Esse rei já se vendeu para a Síria, foi um rei que fez tudo aquilo que a Síria queria, e o tempo passou. Cerca de 100 anos depois, eu até nem disse para vocês o tempo de Ezequias, né? O tempo de Ezequias foi de 716 a 701. Eu tinha falado que a destruição da Samaria, Reino do Norte, tinha sido 722. Já agora no Reino do Sul, né, o rei Ezequias, 716, 701. Cerca de 100 anos depois, haverá um outro rei, sempre aqui no Reino do Sul, sempre em Jerusalém. Afinal, o Reino do Norte tinha sido varrido do mapa, né? Então, esse novo rei, o rei Josias, que vai, assim, governar especialmente de 620 a 609, ali haverá uma outra grande reforma, tá? Haverá uma outra grande reforma. A reforma de Ezequias tinha se perdido ali com seus sucessores, com Manassés, etc. Então aqui conta o segundo livro dos Reis, capítulo 28, capítulo 22, versículo 8, que um sacerdote encontrou no templo um livro. Qual seria esse livro? Seria Deuteronômio de 12 a 26, o núcleo. E ali ele foi levado ao rei, e o rei rasgou as vestes. Olha aqui como é que nós não estamos sendo fiéis àquilo que Javé pediu, né? E ali seria feita, então, a reforma de Josias, que continua aquela reforma de Ezequias. Novamente, houve a centralização em Jerusalém, né? Novamente uma centralização com a violência, proibido santuários no interior, proibido que exista outras divindades que sejam adoradas. É somente a Javé que nós iremos adorar, e somente em Jerusalém que há o seu templo. Mas aqui tem uma outra novidade que é muito importante. Pessoal, a Páscoa é centralizada em Jerusalém. Antes disso, a Páscoa sempre tinha sido celebrada nas vilas, nos povoados. Se vocês lembrarem a leitura do Êxodo que nós lemos na noite da Páscoa, lembram? Cada família pegará um cordeiro, imolará. Se for muito para uma só família, comam junto com a família dos vizinhos. É a Páscoa do Senhor, né? Onde é que a Páscoa era celebrada? Nas vilas, nos povoados. Agora o rei Josias ordenou Páscoa somente em Jerusalém. E
ela se torna uma das 3 festas de peregrinação. Todos os anos os judeus deveriam subir até Jerusalém para essas 3 festas. E subindo em Jerusalém, o que se faz? Tem que comprar o cordeiro, tem que a hospedagem, a comida. E ali o que acontece? Entra o que para Jerusalém? Dinheiro. Qual é o interesse do rei Josias? Se no tempo de Ezequias o interesse era ter dinheiro para fortificar Jerusalém, aumentar Jerusalém diante daquele perigo da Assíria, agora o desejo, o sonho de Josias é um sonho expansionista. Vejam só aqui, olhando de novo o nosso mapa, o nosso Josias, ele quer avançar para o antigo reino do norte. Ele quer avançar, ele quer que Judá se torne não mais só um reino pequeno, mas um reino grande. E para isso precisa de dinheiro. E aqui os escribas, então, retomam aquele núcleo do Deuteronômio, mas não só, aumentam, né? De modo que aqui a gente pode dizer que existe uma segunda redação que vai do capítulo 4:48 até 28:68, tá? Daquele núcleo do 12 ao 26, agora, então, os escribas do rei Josias aumentam, tá? Do 4:48 até o 28:68. E essa releitura sempre tendo em vista sempre tendo em vista essa questão desse expansionismo josiânico, né? Pessoal, e tudo isso tem muita violência, porque, como eu dizia, a Páscoa, que antes era celebrada nas vilas, agora deve ser celebrada apenas em Jerusalém. E todas essas reformas vão sendo feitas nesse modo autoritário, nesse modo violento, tá? Ok. Então vocês vão percebendo como, pessoal, o livro do Deuteronômio, né? Ele vai, se por um lado, ele tem aqueles ecos populares, aqueles ecos proféticos, mas agora ele começa a ter toda essa parte que foi redigida nos tempos de Ezequias, nos tempos de Josias, e aí também tem muita violência em nome de Javé. Você frisou bastante a importância do reinado de Ezequias e de Josias na formação do Deuteronômio. A gente pode dizer que o livro que nós lemos hoje na Bíblia foi concluído no tempo de Josias ou não? Então, não, nós não podemos dizer isso, porque, como eu dizia para vocês antes, depois dessas 2 redações principais, aquela no tempo de Ezequias, aquela no tempo de Josias, houve depois mais releituras. Uma das releituras principais foi com o exílio, porque Josias, que queria aumentar o reino, na verdade ele não conseguiu. Ele morre aqui em Meguido, né? Ele morre aqui em Meguido lutando com o faraó do Egito, porque se Josias queria aumentar o reino, aí ele teve que também se enfrentar com o faraó. Mas tem um outro reino que estava crescendo. Se antes era o reino da Assíria, que era fortíssimo, quem agora ganha força é o reino da Babilônia. E o reino da Babilônia vai chegar também aqui no sul e vai devagarzinho tomando conta de Judá, vai tomando conta de Jerusalém, né? E Jerusalém não vai conseguir resistir à força do império da Babilônia, o imperador Nabucodonosor. E num primeiro momento, os babilônicos eles irão mandar para o exílio uma boa parte do pessoal de Jerusalém, especialmente o pessoal de uma categoria, especialmente o pessoal da elite, né? O próprio rei e o pessoal da elite, tá? Isso foi em 598 a.C. Aconteceu que, uns 10 anos depois, o pessoal de Judá, de Jerusalém, tentou se rebelar, e ali a Babilônia chegou e acabou com tudo. Aí Jerusalém foi destruída, ali o templo foi destruído, e mais uma camada
foi levada para o exílio na Babilônia, tá? De modo que quem ficou em Jerusalém destruída, quem ficou em Judá? Somente o povo pobre. Toda a elite, todos aqueles que contavam do ponto de vista financeiro, do ponto de vista profissional, foram todos levados para o exílio, né? E ali é feita uma grande releitura, é feita uma releitura do Deuteronômio. Por quê? Porque se vocês olharem o Deuteronômio, qual é a promessa da aliança? Qual é a promessa que é feita pela aliança entre Javé e o povo? A promessa é a terra. A promessa é a terra. Tanto é que no final do Deuteronômio, então Moisés ele faz o discurso, quando entrares na terra prometida, porém ele morre, e logo em seguida nós temos o início do livro de Josué, e com Josué então terá a entrada na terra prometida, passando o rio Jordão, a chegada em Jericó, né? Então a promessa da terra. Só que com o exílio agora, 598, 587, Israel perdeu a terra. Foi expulso da terra, foi levado para o exílio. Então a grande pergunta que é feita é: como é que nós perdemos a terra? Será que Javé é fraquinho? Olhando para as divindades da Babilônia, o deus Marduk, que era o deus da Babilônia, outros deuses, será que Marduk é mais forte do que Javé? Mas ali a resposta que foi encontrada foi a seguinte: não. Nós perdemos a terra porque nós fomos infiéis à aliança que Deus nos tinha dado, proposto, firmado conosco. E ali a grande mensagem que então é feita com essa releitura do tempo do exílio é a mensagem que é preciso voltar a ser fiéis à aliança com Javé. Se voltarmos a ser fiéis, quem sabe que ele também volte a nos conceder novamente a terra, né? Então é uma leitura que é feita no tempo do exílio, tá bem? E ainda haverá uma outra no pós-exílio, né? E o Deuteronômio é o 5º livro do Pentateuco. E qual é a relação que ele tem com os 4 anteriores? Os 4 anteriores são Gênesis, Êxodo, Levítico e Deuteronômio, né? Então, antes disso, eu quero apenas fazer um parênteses, voltar um pouquinho para trás para depois responder, então, a essa pergunta. Pessoal, lá nos tempos de Josias, Josias, que é esse rei que governou, então, aqui no sul, o reino de Judá, capital Jerusalém, ele que governou nesse período de 620 a 609, que era esse rei que desejava expandir, né? Que desejava expandir o seu reino. Naquele tempo, os escribas dele, além de aumentar o núcleo do Deuteronômio, na verdade, eles escreveram uma boa parte da história de Israel. Antes não havia uma história linear, havia várias histórias como é que eu posso dizer, de lideranças, de guerras, de santuários, mas vários pedaços de história, mas não juntados em um modo linear. A história não é linear, né? Porém, vejam o seguinte, os escribas do rei Josias criaram uma história linear. Junto com o Deuteronômio, eles criaram, vejam só, Josué, Juízes, Samuel e Reis. Como é que chama esse conjunto? Deuteronômio, Josué, Juízes, Samuel e Reis. Chama de Obra Histórica Deuteronomista, OHD, tá? OHD. Então, essa história começava com o Deuteronômio, a promessa da terra, com Josué, a entrada na terra, o tempo dos juízes, e depois a grande monarquia de Davi e Salomão, lá pelo ano 1000 a.C., a grande monarquia, o grande reino. Houve algum grande reino de Davi e Salomão? Não houve. Eu quero dizer assim, eu estou falando de grandeza. Houve um grande reino de Davi e Salomão com uma grandeza enorme? Não.
né? Se pudermos reconstruir historicamente, se falarmos de tempo de Davi, de tempo de Salomão, no máximo eram pequenos reinos, Se agora no tempo, vocês lembram que eu disse que no tempo do rei Ezequias, em 716, Jerusalém tinha 1000 habitantes. Imaginem 300 anos antes, qual era o tamanho de Jerusalém. Então, esse grande reino de Davi e Salomão, que era enorme, que ia daqui de Dan até Bersabeia, na verdade foi um mito colocado no passado para dizer assim, como foi grande o reino de Davi e Salomão, agora no meu tempo, eu, Josias, quero restaurar o reino de Davi e Salomão e a sua grandeza. No fundo, vocês percebem que é tudo uma grande ideologia que é construída, tá? Então, esses escribas, não é que eles inventam tudo, não é isso. Eles costuram uma série de tradições, mas eles costuram dentro de uma linha que é segundo a ideologia do rei Josias. E qual é essa ideologia? É a ideologia davídica, né? De modo que Josias seja esse descendente de Davi, que agora vai expandir para voltar a ter esse grande reino, tá? Então, vejam só, agora vamos chegando na resposta dessa pergunta aqui. Você perguntou assim, por que você perguntou a questão do Deuteronômio, que acaba sendo o 5º livro do Pentateuco, tá? Deixa eu só perguntar que horas são, que eu não quero perder o... Faltam 17 minutos. Ah, nós temos ainda um pouco de tempo, faltam 17 minutos. Então, gente, vamos só entender esse último aspecto aqui, tá? Então, na volta do exílio, porque aconteceu o seguinte, não vamos nos perder. Eu falei do exílio na Babilônia, né? Então, só que o povo de Israel permaneceu no exílio da Babilônia por cerca de 50 anos, não foi um exílio longo. Por quê? Porque o império da Babilônia, com Nabucodonosor, com toda aquela força, ele teve que dar a vez para um outro império que se tornou mais forte. Vocês percebem que o império é fortíssimo, mas depois vem um mais forte e toma o lugar. Quem foi o império que veio no lugar? Foi o império da Pérsia, tá? Império da Pérsia. E esse império da Pérsia, então, subjugou o império da Babilônia, e aqui, esse novo império, com o seu imperador Ciro, ele assumiu uma nova política. Essa nova política era a seguinte: nós queremos que cada povo viva a sua própria cultura, viva a sua própria religião, o importante é que paguem impostos, tá? Então, seu império da Babilônia, seu império da Assíria eram muito mais violentos em relação aos povos dominados, né? O império da Pérsia tem uma política diferente, né? Para eles o importante era então a questão dos impostos. Se não fossem pagos os impostos, ali sim eles entrariam com a violência, tá bom? Então, aqui a partir do 538, após cerca de 50 anos de exílio, agora sob o império da Pérsia, com Ciro, imperador da Pérsia, é permitido que quem quiser volte para Judá, volte para Jerusalém, volte a reconstruir Judá, volte a reconstruir Jerusalém destruída, volte a reconstruir o templo, né? E nesse sentido, pessoal teve um grupo que voltou, outros não voltaram, e esse grupo que voltou disposto a dominar, tá? Então, aquele pessoal que tinha ficado em Jerusalém, que era mais simples, etc., né, esse pessoal perdeu a vez, porque quem voltou de lá, voltou para assumir o seu posto, né? Voltou para assumir o seu posto. E ali, pessoal, quem sofreu o exílio, diante de toda aquela relação com a Babilônia, com os seus deuses, com a sua cultura, com a sua língua, né? A grande necessidade que eles sentiram
foi a necessidade de dizer assim, qual é que é a nossa identidade enquanto judeus, enquanto judaítas. A nossa religião, o judaísmo, qual é que é a nossa identidade? Né? Por isso que nesse período aqui, especialmente depois quando chegarmos mais ou menos no ano 450, 400, com Neemias e Esdras, né? Ali vão ser firmados com muita força aqueles princípios judaicos que vão ser aqueles que depois vão chegar também no tempo de Jesus. Então, quais são esses princípios muito fortes? Israel é o povo eleito. O Deus é Javé. Ele não é um Deus entre os outros, ele é o único Deus. Aquele que criou tudo aquilo que existe, né? Qual é o sinal da nossa aliança com Javé? A circuncisão. Qual é o nosso dia santificado? O sábado, né? E então outra coisa, nós devemos ser um povo, nós somos o povo eleito, então nós não podemos nos misturar com outras pessoas. Então proibido o casamento com estrangeiras. E se alguém casou com estrangeiras, deve expulsá-las, né? Outro aspecto, se nós somos o povo escolhido, Javé é santo, então nós devemos ser um povo santo. Então aqui entra a questão da lei do puro e do impuro. Quem é doente, quem é pecador, não pode fazer parte desse povo. Então são excluídos pessoas com doenças, né? E existem também uma série de situações que tornam impuro, mas a pessoa pode se purificar oferecendo sacrifícios, etc. Então ali toda aquela carga também no centro, que é Jerusalém, no seu templo, toda essa questão dos sacrifícios que são oferecidos, né, para purificação, né? Deus santo, povo santo. Então aqui é se firma muito essa questão da identidade do judaísmo. E a Pérsia permitiu isso porque a Pérsia, como eu disse para vocês, a Pérsia não estava interessada na religião, na língua, nos livros sacros. Para a Pérsia interessava apenas os impostos. Então, quem é que se tornou a grande autoridade do ponto de vista religioso? O sacerdote, o sumo sacerdote de Jerusalém. Porque Judá não podia se reconstruir enquanto nação independente, como um rei. Porque enquanto nação dependia da Pérsia. Mas ela pôde se reconstruir como povo. E ali se reconstruiu a partir de uma teocracia. Teocracia, o governo de Deus. O que significa? Quem é que manda? Os sacerdotes. O sumo sacerdote do templo é a autoridade máxima. E nesse período, então, é que foi feita a grande releitura das Escrituras. Não só do Deuteronômio, de todas as Escrituras, né? Então, aqui vem finalmente a resposta à tua pergunta, Selma, porque vejam só, por favor me acompanhem. O Deuteronômio tinha sido escrito para ser a porta de entrada para a obra histórica deuteronomista. Então era Deuteronômio a porta de entrada para Josué, Juízes, Samuel e Reis. A obra histórica deuteronomista. Mas e como é que ele acabou separado da obra histórica deuteronomista e acabou ligado ao Pentateuco? Porque, de fato, nas nossas Bíblias, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Como assim? Vejam só, pessoal. Quando a gente lê Deuteronômio ligado a Josué, Juízes, Samuel e Reis, é uma história de conquista da terra. Conquista da terra, inclusive conquista violenta em nome de Javé. Javé, ele entregava aquelas cidades nas mãos do povo, né? Então, será que essa história agradava a Pérsia? Uma conquista em nome de Javé, com a força Javé que nos entrega os nossos inimigos? Não. Essa não era não era uma música agradável à Pérsia. Então, ali, nessa reconstrução, todos os escribas sacerdotais, deuteronomistas,
que reescreveram tudo isso, eles preferiram, né? Eles preferiram deixar o Deuteronômio junto com os outros 4 livros, formando o Pentateuco, e deixar ao Josué, Juízes, Samuel e Reis separados, de modo que Josué, Juízes, Samuel e Reis ficavam uma história do passado. Ali não faz problemas para a Pérsia. E o Pentateuco, veja só, se o Deuteronômio, na verdade, ele falava dessa aliança cujo resultado era a terra, pela aliança Javé dava a terra. Agora, o Deuteronômio ficando unido aos 4 primeiros livros, ele se transforma num livro da lei. Não mais o livro da promessa da terra, mas o livro que está junto com os demais livros, como a Torá, a lei de Deus, a lei de Javé. Tá? E nesse sentido ele é aquele que encerra essa narrativa que vai lá, os primeiros livros do Gênesis, essas narrações da criação mais míticas, mas depois no capítulo 12, a aliança com Abraão, Isaac, Jacó, a ida para o Egito, o êxodo, etc., os 40 anos do caminho no deserto, até chegar, então, aqui Moisés, nas planícies de Moisés, aqui em Moab, que apresenta os últimos discursos antes de morrer. Aqui é a lei que o povo de Deus deve observar. Não uma lei entendida como se fosse uma lei fria, mas é uma espécie de instrução que Deus dá para o seu povo. A tradução lei às vezes nos leva a entender de modo negativo. Não, a lei como uma instrução de Deus para o povo. Mas então vocês percebem que em tudo isso, na reforma de Ezequias, na reforma de Josias, nas leituras durante o exílio, no pós-exílio, sempre tem muita política envolvida, muito interesse, muito poder, né? E por isso que, pessoal, quando a gente vê no Deuteronômio uma série de textos violentos, a gente deve desconfiar. Provavelmente ali não é palavra de Deus, mas estão esses interesses envolvidos. Então nós devemos, quando lemos o Deuteronômio, nós devemos ir em busca. Então primeiro é importante estudar para perceber todas essas camadas, leituras e releituras e contextos históricos. Mas depois é importante que a gente colha aqueles elementos do Deuteronômio que falam de vida e vida em abundância. Aqueles elementos do Deuteronômio onde se colhe um convite à vida em abundância, sensibilidade com os pobres, proposta de uma sociedade mais igualitária, ali nós encontramos o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Tá bem? Então, claro, aqui nós temos 1 hora, não podemos querer em 1 hora nos tornarmos especialistas no Deuteronômio. São algumas chaves de leitura que vocês podem, talvez, colher para depois ir continuando essa leitura, estudo, oração com o livro do Deuteronômio. Tá bem? Então eu acho que nós podemos já ir encerrando, tá? Porque o pessoal de Tatuí vai, né, Selma? Mas isso você fala, né? Okay. Como é que vai ser a continuidade? Assim, o pessoal de Tatuí vai ter a semana inteira de formação, né? Amanhã a professora Maria Antônia vai tratar do tema o crime dos governantes e a crise social a partir do Deuteronômio, né? Sempre às 20 horas. E durante toda a semana, né, outros temas serão abordados. Agora o Padre Antônio já estende o convite para o dia 28, na próxima segunda-feira, aqui pelo Facebook da Paróquia São João Batista do Ipiranga, para que a gente continue esse nosso bate-papo, né, às 20 horas também, onde ele vai continuar falando sobre as leis sociais presentes no Deuteronômio. Mais alguma coisa que você queira? Ok, nós temos o quê? Quantos minutos? Para as 8? Para as 9? Falta 5. Tá. Então assim, pessoal, também eu aproveito para fazer um pouco de publicidade. Se alguém quer entender melhor,
Aqui, o Centro Bíblico Verbo, da professora Maria Antônia, que amanhã vai fazer a live, também tem aí no YouTube alguns videozinhos com algumas introduções muito boas, muito também sucintas. Se vocês procurarem no YouTube Centro Bíblico Verbo, tem uns 6 pequenos vídeos que também retomam tudo isso que nós estamos falando hoje à noite. E eles também publicaram pela Paulus um pequeno livro, entendendo o livro do Deuteronômio, uma lei a favor da vida. Quem quiser também pode procurar. A Paulus também publicou um outro subsídio do professor Dietrich e do professor Rafael, que sobre o Deuteronômio também, que se pergunta sobre todas essas questões, violências, contradições, ambiguidades, entendendo o livro do Deuteronômio. Então, quem quiser, são 2 pequenos subsídios publicados pela Paulus, livros bastante baratos do ponto de vista financeiro, se alguém quiser continuar essa caminhada de aprofundamento de todas essas redações em épocas diferentes, leituras e releituras, todos os interesses que estão por trás, mas também para a gente colher aqueles aspectos de vida que estão aí no Deuteronômio e que não conseguiram ser apagados, né? A voz dos pobres, a voz dos oprimidos, que ela teima e não se deixa calar, né? E que nós, nas entrelinhas do Deuteronômio, em alguns textos, nós vamos colhendo, tá bem? Então, eu espero que tenha sido útil. Eu também vou agradecendo o professor Edevilson de Godoy, que me convidou, e parabenizando também o padre Edvilson por essa semana que ele e os demais párocos de Tatuí organizaram, né? Agradecendo também todos as demais paróquias escalabrinianas que aceitaram o nosso convite e que fizeram publicidade aqui para os seus paroquianos. Também todos os demais amigos e amigas que, independente da proveniência, tenham estado aqui conosco. E eu faço um convite também, padre. A gente sabe que o texto não é um texto fácil. Então, se tiverem dúvidas, se quiserem trazer perguntas para o nosso próximo encontro, no dia 28, a gente estimula essa interação. Pode mandar aqui, pode escrever aqui nos recadinhos, né, no próprio Face, que daí a gente transmite e o padre se coloca à disposição também para agilizar e manter essa interação. Exato, né? Tá? Mesmo no meu próprio WhatsApp, quem tiver, no próprio Facebook da Paróquia São João Batista do Ipiranga, né? Aproveitar a oportunidade de esclarecer. Tá bem? Então, nós vamos dando boa noite para vocês, agradecendo pela atenção e não vamos nos esquecendo de que nós não somos chamados a aderir às ideologias que oprimem, mas nós somos chamados a aderir àquelas iniciativas que trazem vida em abundância, às vezes iniciativas muito humildes, muito simples, mas que vão gerando vida na nossa família, na nossa comunidade, na nossa igreja, tá bem? Então, muita coragem, porque a palavra de Deus, ela, como dizia Jesus, ela veio, eu vim, ele diz, para que tenham vida e vida em abundância. Boa noite. Boa noite.